Com vergonha de sua esposa, o homem decide levar sua amante para uma reunião de negócios. No entanto, ele não esperava a surpresa que a esposa havia preparado para ele. Clara sempre se orgulhou de sua vida organizada. Ela era uma mulher determinada, que dividia seu tempo entre o trabalho como tutora, a criação dos filhos e o cuidado com a casa. Ela também desempenhava um papel importante na carreira do marido, Lucas, um empresário em ascensão. No começo, tudo parecia funcionar perfeitamente. Clara e Lucas formavam um casal que muitos invejavam. Eles tinham 2 filhos maravilhosos, Miguel e Bruno, que eram a alegria da casa. A rotina, embora exigente, era administrada com habilidade, e os momentos de felicidade em família faziam tudo valer a pena. Mas, com o tempo, Clara começou a notar que algo estava mudando. Lucas, que antes era um marido presente e carinhoso, começou a se afastar. Inicialmente, Clara pensou que era apenas o estresse do trabalho. Lucas sempre teve grandes ambições e, recentemente, estava envolvido em um projeto que prometia ser um divisor de águas em sua carreira. Ele passava cada vez mais horas no escritório, e as viagens de negócios tornaram-se frequentes. Clara entendia que ele estava tentando construir um futuro melhor para a família, mas a distância entre eles começou a incomodá-la. Antes, eles costumavam ter conversas longas à noite, rindo sobre os acontecimentos do dia, fazendo planos para o futuro. Agora, as conversas tornaram-se monossilábicas. Clara tentava falar sobre os filhos, sobre a escola deles, sobre o que acontecia em casa, mas Lucas parecia sempre distraído, respondendo apenas com acenos ou palavras vagas. Ela começou a sentir que suas tentativas de manter o diálogo estavam caindo em ouvidos surdos. Clara se esforçava para manter a normalidade. Continuava cuidando da casa, ajudando os filhos com as tarefas escolares, preparando as refeições preferidas de Lucas, esperando que, a qualquer momento, ele voltasse a ser o homem por quem se apaixonou. Ela acreditava que essa fase passaria, como tantas outras que haviam enfrentado juntos. Mas, em vez de melhorar, a situação parecia piorar. Uma das coisas que mais doía em Clara era a ausência de Lucas nos momentos importantes da vida dos filhos. Ele começou a perder eventos escolares, aniversários e até mesmo as noites de histórias para dormir que ele costumava adorar. Miguel, o mais velho, começou a fazer perguntas. Por que o papai não vem mais me ver jogar? Ou, ele não gosta mais de contar histórias para a gente, mamãe? Clara não sabia como responder. Ela inventava desculpas, dizendo que o trabalho estava exigindo muito do papai, mas no fundo, ela também se fazia essas mesmas perguntas. A sensação de solidão foi crescendo. Clara sempre fora uma pessoa forte, acostumada a lidar com os desafios da vida sem se queixar. Mas a ausência emocional de Lucas era algo que ela não sabia como enfrentar. Às vezes, ela se pegava olhando para o celular, esperando uma mensagem carinhosa, um gesto de atenção, algo que mostrasse que ele ainda se importava. Mas o celular permanecia em silêncio. Os dias começaram a se arrastar. Clara passava as manhãs preparando as crianças para a escola, organizando a casa e cuidando de suas tarefas como tutora. À tarde, ela dava aulas particulares, ajudando alunos com dificuldades, algo que sempre lhe trouxe satisfação. No entanto, até isso começou a perder o brilho. Ela sentia que estava perdendo a conexão com tudo ao seu redor. As coisas que antes a faziam feliz agora pareciam apenas distrações vazias. Uma noite, após mais um jantar silencioso em família, Clara decidiu tentar uma última vez. Ela esperou as crianças irem para a cama e foi até Lucas, que estava no escritório, concentrado em seu laptop. Ela entrou no cômodo, hesitante. Lucas não olhou para ela, os olhos fixos na tela.
Clara sentiu um nó na garganta, mas se aproximou, determinada a falar. Lucas, podemos conversar? Ela perguntou, tentando soar calma. Lucas suspirou, ainda sem desviar o olhar do laptop. Sobre o quê? Ele respondeu, a voz tingida de impaciência. Clara hesitou por um momento, escolhendo as palavras com cuidado. Sobre nós. Sobre o que está acontecendo entre a gente. Lucas finalmente olhou para ela, mas seus olhos estavam distantes, como se ele já estivesse cansado daquela conversa antes mesmo que começasse. Clara, não tenho muito tempo para isso agora. Você sabe como as coisas estão no trabalho. Preciso focar nisso. É importante. Clara sentiu uma onda de frustração. Não era a primeira vez que ele usava o trabalho como desculpa para evitar uma conversa séria. Mas desta vez, ela não queria desistir tão facilmente. Eu sei que o trabalho é importante, Lucas, mas nós também somos. Sinto que estamos nos afastando, e isso está me preocupando. As crianças sentem sua falta. Eu sinto sua falta. Lucas fechou o laptop com um estalo e passou a mão pelos cabelos, um gesto que Clara reconhecia como sinal de irritação. Clara, não faça isso mais difícil do que já é. Estou fazendo o que preciso para garantir o futuro da nossa família. Não podemos ter tudo ao mesmo tempo. Mas nós não estamos falando sobre ter tudo, Lucas. Estamos falando sobre nossa família. Sobre estar presente. Isso não deveria ser uma escolha entre uma coisa e outra, Clara insistiu, a voz tremendo de emoção. Lucas se levantou e caminhou até a janela, olhando para fora. Por um momento, Clara pensou que ele ia ceder, que iria voltar para ela. Mas quando ele falou, suas palavras eram frias e distantes. Clara, eu realmente não posso discutir isso agora. Eu tenho muita coisa na cabeça. Precisamos ser adultos sobre isso. Entenda, por favor. Ela o observou, esperando que ele dissesse algo mais, algo que mostrasse que ele ainda se importava. Mas Lucas permaneceu em silêncio, e a distância entre eles parecia maior do que nunca. Clara sentiu as lágrimas se acumularem nos olhos, mas as segurou. Não queria chorar na frente dele. Não queria mostrar o quanto estava machucada. Tudo bem, Lucas, ela disse finalmente, a voz baixa. Vou deixar você trabalhar. Ela se virou e saiu do escritório, fechando a porta atrás de si. Quando chegou ao corredor, finalmente deixou as lágrimas rolarem. Sentia-se mais sozinha do que nunca, como se a pessoa com quem compartilhou tantos anos de sua vida estivesse se tornando um estranho. Clara sabia que algo estava profundamente errado, mas não sabia como consertar. E, pela primeira vez, começou a se perguntar se era possível consertar. Nos dias seguintes, Clara tentou se focar nos filhos e no trabalho, tentando se distrair da dor crescente em seu peito. Ela passou a observar Lucas mais de perto, tentando entender o que estava acontecendo. Notou que ele saía mais cedo de casa e voltava cada vez mais tarde. Seus sorrisos eram raros, e quando ele estava em casa, parecia estar sempre com a cabeça em outro lugar. Clara tentava puxar conversa, mas Lucas se tornava cada vez mais evasivo, e as respostas eram sempre as mesmas. Estou cansado, foi um dia difícil no trabalho, não quero falar sobre isso agora. A tensão entre os dois era palpável. Clara sabia que não podia continuar ignorando o que estava acontecendo, mas também não sabia como abordar Lucas de uma forma que não terminasse em mais um monólogo vazio de desculpas. Ela passou a ter noites insones, revirando na cama enquanto Lucas dormia ao seu lado, alheio ao turbilhão de emoções que a consumia. Um dia, ao sair para pegar as crianças na escola,
Clara encontrou uma amiga de longa data, Mariana, que logo notou a expressão abatida de Clara. Elas sentaram em um café próximo, e Clara, incapaz de manter a fachada por mais tempo, desabafou. Contou sobre a distância de Lucas, sobre a sensação de estar perdendo o marido e a si mesma. Mariana ouviu atentamente, segurando a mão de Clara quando as lágrimas começaram a rolar. Clara, você já tentou falar com ele sobre isso? Mariana perguntou, sua voz suave, mas preocupada. Já, mas ele sempre coloca o trabalho em primeiro lugar. Não sei mais o que fazer. Sinto como se estivesse me afogando, e ele nem percebe, Clara respondeu, enxugando as lágrimas. Talvez seja a hora de você pensar um pouco mais em você mesma. Eu sei que é difícil, mas você precisa cuidar de si antes de tudo. Se Lucas não está disposto a ouvir, então você precisa decidir o que é melhor para você e para os meninos, Mariana sugeriu, seu tom firme mas cheio de compaixão. Clara ouviu as palavras da amiga e sentiu um peso esmagador em seu coração. Ela sabia que Mariana estava certa, mas a ideia de confrontar a realidade era aterrorizante. Ainda assim, Clara não podia continuar vivendo daquele jeito, em uma casa onde a presença de Lucas era apenas física, e onde o amor que antes os unia estava se esvaindo rapidamente. Clara nunca foi o tipo de pessoa que se deixava dominar por inseguranças. Ela sempre confiou no marido e na força do relacionamento que construíram ao longo dos anos. No entanto, à medida que Lucas se afastava mais e mais, uma sombra de dúvida começou a pairar sobre sua mente, crescendo dia após dia. No início, eram apenas pequenas preocupações, facilmente ignoradas, mas com o passar do tempo, essas preocupações se transformaram em algo maior, algo impossível de ignorar. Tudo começou de maneira sutil. Clara notava que Lucas saía para trabalhar cada vez mais cedo e voltava cada vez mais tarde, sem qualquer explicação convincente. As desculpas eram sempre as mesmas: reuniões de última hora, demandas inesperadas dos clientes, prazos que não podiam ser ignorados. Clara entendia que o trabalho dele exigia dedicação, mas algo na forma como ele falava começou a soar diferente. Era como se ele estivesse recitando um script, repetindo palavras que já não carregavam sinceridade. As conversas entre eles, que já estavam rarefeitas, tornaram-se ainda mais curtas e superficiais. Lucas parecia distante, alheio ao que acontecia em casa, com os filhos, com Clara. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. Clara tentava se convencer de que era apenas uma fase, que logo as coisas voltariam ao normal, mas no fundo, ela sabia que algo estava errado. Algo mais profundo do que o estresse do trabalho. A primeira vez que Clara realmente se preocupou foi quando encontrou uma nota de hotel no bolso do casaco de Lucas. Ele sempre tinha sido organizado, raramente deixando algo fora do lugar, e encontrar aquela nota, tão fora do comum, foi como um soco no estômago. A nota indicava um quarto de hotel luxuoso, com a data correspondente a uma noite em que Lucas havia dito que estava em uma reunião que se estendeu até tarde. Clara tentou não tirar conclusões precipitadas. Talvez fosse uma nota antiga, esquecida no bolso. Talvez tivesse alguma explicação simples. Mas a dúvida já estava plantada. Nos dias que se seguiram, Clara começou a notar outras pequenas coisas. Lucas passou a atender chamadas em outro cômodo, longe dos ouvidos dela. Quando ela se aproximava, ele rapidamente encerrava a ligação ou baixava o tom de voz. As mensagens no celular se tornaram mais frequentes, e ele estava sempre checando o aparelho, mesmo nas poucas vezes em que estavam juntos. Clara tentava ignorar, não queria parecer paranoica, mas cada vez que Lucas saía da sala para atender o telefone, algo dentro dela se retorcia de angústia.
A gota d'água foi uma noite em que Lucas voltou para casa muito mais tarde do que o habitual, o cheiro de perfume feminino impregnado em sua camisa. Clara estava acordada, esperando-o, e assim que ele entrou, ela sentiu o aroma adocicado que não era dela, nem de nenhum perfume que ela conhecesse. Seu coração disparou, mas ela se forçou a manter a calma. Perguntou como tinha sido o dia, e Lucas respondeu, distraído, com uma história qualquer sobre uma reunião que se estendeu mais do que o planejado. Ele não percebeu o olhar atento de Clara, que tentava captar qualquer sinal de mentira em suas palavras. Nos dias seguintes, Clara não conseguia afastar a sensação de que estava sendo traída. Ela passava horas revisando os eventos das últimas semanas, tentando encontrar uma lógica, uma explicação que não envolvesse uma traição. Mas quanto mais pensava, mais os detalhes pareciam se alinhar, formando um quadro que ela não queria ver. O cansaço de Lucas, sua ausência emocional, as longas horas fora de casa, o perfume. Tudo apontava para algo que ela temia encarar. Clara começou a se questionar. Será que estava exagerando? Será que estava vendo coisas onde não havia? Ela sempre se orgulhou de ser uma esposa compreensiva, que confiava no marido. Mas agora, a insegurança a corroía por dentro, e ela se sentia cada vez mais impotente. Queria confrontar Lucas, perguntar diretamente se havia outra pessoa, mas ao mesmo tempo, temia a resposta. Temia que, ao fazer essa pergunta, algo irreparável fosse revelado. Um dia, Clara estava arrumando a sala quando encontrou um envelope no bolso do sofá. Era um envelope branco, simples, mas dentro havia uma carta escrita à mão. Sua curiosidade falou mais alto e ela abriu o envelope. A carta era breve, mas o suficiente para fazer seu coração parar. Era uma mensagem de carinho, mas o que mais a perturbou foi a assinatura: com amor, Isabela. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Quem era Isabela? O que ela significava para Lucas? A dor da traição começou a se infiltrar em cada canto de sua mente. Clara se sentia encurralada. Sabia que precisava fazer algo, mas não sabia por onde começar. Queria respostas, mas ao mesmo tempo, tinha medo do que poderia descobrir. Decidiu não falar com Lucas imediatamente. Ela precisava de mais informações, precisava ter certeza antes de confrontá-lo. E assim, começou a observar Lucas com mais atenção, a prestar atenção em cada movimento, em cada palavra. A insegurança começou a afetar sua vida de maneiras que ela não esperava. Clara começou a duvidar de si mesma, de suas escolhas, de sua própria percepção da realidade. Será que estava vendo fantasmas? Será que estava imaginando coisas que não existiam? Ela se sentia dividida entre o amor que ainda sentia por Lucas e a desconfiança que crescia dentro dela, como uma sombra que não podia ser ignorada. A dor de ver o casamento que ela tanto valorizava escorregar por entre seus dedos era insuportável. Clara passava horas acordada à noite, pensando em tudo o que havia acontecido, tentando encontrar um momento em que as coisas começaram a dar errado. Mas não havia um ponto de partida claro. Era como se, de repente, tudo tivesse desmoronado, e ela não soubesse como evitar a queda. As suspeitas de Clara a acompanharam por semanas, alimentando um ciclo de ansiedade e medo. Ela não conseguia focar no trabalho, nos filhos, em nada. Cada vez que Lucas saía de casa, ela se perguntava onde ele estava indo, com quem estaria. Cada vez que ele voltava, ela tentava encontrar um sinal, qualquer coisa que confirmasse ou negasse suas suspeitas. Mas Lucas era habilidoso, se algo estava acontecendo, ele sabia como esconder. A incerteza era a parte mais cruel. Clara não tinha provas concretas, apenas um conjunto de pequenos indícios que, juntos,
formavam uma imagem assustadora. Ela não podia acusar Lucas sem evidências, mas também não conseguia ignorar o que estava diante de seus olhos. A situação a estava consumindo, e ela sabia que, em algum momento, precisaria tomar uma atitude, mesmo que isso significasse confrontar os medos mais profundos de seu coração. No entanto, quanto mais o tempo passava, mais Clara se via presa em um labirinto de dúvidas e inseguranças. Ela não queria destruir sua família por causa de suspeitas infundadas, mas também não podia continuar vivendo naquela incerteza paralisante. A cada dia que passava, a distância entre ela e Lucas aumentava, e Clara sentia que, se não fizesse algo logo, perderia completamente o marido. E, talvez, perderia a si mesma no processo. A decisão de Clara de seguir Lucas em uma de suas viagens de negócios começou a se formar em sua mente, inicialmente como uma ideia absurda, mas que logo se tornou uma necessidade. Ela precisava saber, precisava ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo. Não conseguia mais viver na escuridão da dúvida. E, ao mesmo tempo que planejava sua próxima ação, Clara sentia o peso de cada decisão que tomava, ciente de que o futuro de sua família estava por um fio. Enquanto as suspeitas se tornavam cada vez mais difíceis de ignorar, Clara começou a se preparar para o que poderia ser a descoberta mais dolorosa de sua vida. Ela sabia que estava prestes a cruzar uma linha que não poderia ser desfeita. E isso a aterrorizava, mas, ao mesmo tempo, a perspectiva de finalmente ter respostas lhe dava forças para seguir em frente. Assim, com o coração pesado e a mente tomada por mil pensamentos, Clara se preparou para enfrentar o que sabia que estava por vir. E, apesar de todo o medo e insegurança, ela estava determinada a descobrir a verdade, por mais devastadora que fosse. Afinal, ela merecia saber a verdade sobre o homem que amava, e sobre o futuro que estava à sua frente. Quando Lucas anunciou mais uma viagem de negócios, Clara sentiu um misto de alívio e desespero. Ele mencionou a viagem de forma casual, como se fosse apenas mais uma entre tantas outras. Clara, no entanto, sabia que essa viagem seria diferente. Era a oportunidade que ela precisava para confirmar suas suspeitas e descobrir a verdade sobre o que estava realmente acontecendo. Lucas saiu de casa cedo, como de costume. Ele estava vestido de maneira impecável, sua expressão neutra, quase despreocupada. Clara se esforçou para parecer calma enquanto o observava sair pela porta, lutando contra o turbilhão de emoções que a dominava. Assim que ele se foi, ela entrou em ação. Clara havia planejado tudo nos mínimos detalhes. Sabia que Lucas estava indo para um hotel no centro da cidade, um lugar que ele costumava usar durante essas viagens. Ela esperou algumas horas antes de sair de casa, o tempo suficiente para garantir que ele não suspeitasse de nada. Pegou um táxi e pediu ao motorista que a levasse até um hotel nas proximidades do local onde Lucas estava hospedado. Quando chegou, Clara sentiu o coração acelerar. Cada passo que dava a aproximava da verdade, e a verdade era algo que ela não tinha certeza se estava pronta para enfrentar. Ainda assim, seguiu em frente, determinada. Deixou suas coisas no quarto que havia reservado e, de lá, começou a vigiar o hotel onde Lucas estava hospedado. Passaram-se algumas horas até que algo finalmente aconteceu. Clara estava começando a duvidar de seu plano, pensando que talvez estivesse se precipitando, quando avistou Lucas saindo do hotel. Ele não estava sozinho. Ao seu lado, estava uma mulher jovem e elegante, de cabelos castanhos e olhar confiante. Era Isabela. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Por um momento, não conseguiu se mover. Era como se todo o ar tivesse sido sugado de seus pulmões, deixando-a paralisada, observando a cena à sua frente com incredulidade.
Tudo o que ela temia estava se confirmando diante de seus olhos, de uma forma que não podia ser negada. Lucas e Isabela caminharam juntos até um carro que os aguardava. Clara o seguiu discretamente, mantendo uma distância segura. Eles entraram no carro, e o motorista deu partida. Clara rapidamente chamou outro táxi, pedindo ao motorista que seguisse o carro de Lucas. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone, as unhas cravadas na pele na tentativa de controlar a ansiedade. O táxi seguiu o carro por várias ruas até que, finalmente, eles chegaram a um restaurante luxuoso. Clara reconheceu o lugar de nome, já era um dos mais caros da cidade, um lugar onde Lucas havia mencionado que gostaria de levá-la em alguma ocasião especial, mas isso nunca havia acontecido. Agora, ele estava ali, mas não com ela. Do lado de fora do restaurante, Clara observou enquanto Lucas e Isabela desciam do carro e entravam no local. A naturalidade com que andavam juntos, a forma como ele a tocava nas costas ao guiá-la para dentro, era como se eles fossem um casal. Isso cortava Clara profundamente, mas ela sabia que precisava continuar. Determinada a descobrir tudo, Clara entrou no restaurante. O ambiente era sofisticado, com uma decoração elegante e uma música suave tocando ao fundo. Ela pediu uma mesa perto da entrada, mas de onde pudesse observar a movimentação de Lucas e Isabela sem ser notada. Sentiu-se deslocada naquele lugar, como uma intrusa, mas não havia outra opção. Precisava saber até onde aquilo ia. Ela avistou Lucas e Isabela sentados em uma mesa no canto, próximos a uma grande janela com vista para a cidade. Eles conversavam animadamente, e Clara observava cada gesto, cada sorriso, sentindo um misto de náusea e dor. Lucas parecia descontraído, quase feliz, uma expressão que ela não via nele há muito tempo. Isabela, por sua vez, sorria para ele, seu olhar brilhando de uma forma que Clara conhecia bem, mas que não via direcionado a ela há anos. Clara estava prestes a se levantar e confrontá-los ali mesmo, mas se conteve. Sabia que precisava esperar o momento certo, precisava ver o que aconteceria a seguir. Por mais que isso a estivesse destruindo por dentro, ela precisava ser forte, pelo menos por enquanto. O jantar continuou, e Clara notou que eles não estavam sozinhos. Após algum tempo, outros homens se juntaram à mesa, estrangeiros, pelo jeito. Clara reconheceu um dos homens como um cliente com quem Lucas havia negociado no passado. Pareciam estar ali para discutir negócios, mas a presença de Isabela deixou claro que aquele encontro não era apenas profissional. Depois de algumas horas, Clara viu Lucas e Isabela saírem do restaurante junto com os estrangeiros. Eles entraram novamente no carro e seguiram para outro local, um hotel ainda mais luxuoso do que o primeiro. Clara continuou a segui-los, a tensão aumentando a cada minuto. Quando eles entraram no hotel, Clara decidiu que não podia mais esperar. Ela precisava confrontá-los. Entrou no hotel poucos minutos depois deles e foi direto à recepção. Com o coração disparado, pediu informações sobre Lucas, mencionando que era esposa dele e que havia esquecido de avisar sobre algo importante. O recepcionista, talvez ciente da delicadeza da situação, hesitou, mas acabou cedendo à insistência de Clara e a informou que Lucas estava em uma reunião em uma das salas privativas. Clara subiu até o andar indicado e encontrou a sala onde Lucas estava. O corredor estava silencioso, e por um momento Clara quase desistiu. Estava prestes a abrir a porta quando ouviu vozes vindas de dentro. A voz de Lucas, inconfundível, estava mais alta do que o normal, talvez tentando impressionar os clientes. Clara respirou fundo e, com uma coragem que não sabia que possuía, abriu a porta. O que viu a seguir foi como um golpe direto em seu coração. Lucas estava de pé, perto da janela, conversando com os estrangeiros,
mas era Isabela quem estava ao seu lado, rindo e sorrindo como se aquele fosse o lugar dela, como se fosse ela quem deveria estar ali. Todos os olhares se voltaram para Clara no momento em que ela entrou. O choque foi evidente no rosto de Lucas, que perdeu completamente a compostura. Os estrangeiros pareciam confusos, sem entender o que estava acontecendo. Clara. Lucas gaguejou, a cor esvaindo-se de seu rosto. Então é verdade, Lucas? Clara respondeu, sua voz baixa, mas cheia de uma raiva contida. É assim que você me retribui depois de todos esses anos? Isabela, ao perceber o que estava acontecendo, tentou manter a pose, mas sua expressão arrogante deixou claro que ela não se importava com o que Clara sentia. Lucas, quem é essa mulher? Um dos estrangeiros perguntou, visivelmente desconfortável com a situação. Eu sou a esposa dele, Clara respondeu antes que Lucas pudesse dizer qualquer coisa. E essa mulher aqui? Clara apontou para Isabela, que parecia mais irritada do que envergonhada. É a amante dele. O silêncio na sala era pesado. Lucas parecia incapaz de formular uma resposta coerente, e Isabela, sentindo que as coisas estavam saindo do controle, decidiu agir de forma agressiva. Você realmente achava que ele ainda se importava com você? Isabela provocou, sua voz afiada como uma lâmina. Você não passa de uma sombra do que ele realmente quer. Antes que Clara pudesse reagir, Isabela pegou um copo de vinho da mesa e, em um ato impulsivo, jogou o líquido sobre Clara. O vinho escorreu pelo rosto de Clara, manchando suas roupas e, por um momento, o choque a impediu de fazer qualquer coisa. Mas então, como se uma corrente de fúria atravessasse seu corpo, Clara deu um tapa no rosto de Isabela, a força do golpe ecoando pela sala. O ambiente, que já estava tenso, tornou-se insuportável. Os estrangeiros, vendo que a situação havia saído completamente de controle, murmuraram algo entre si e começaram a se levantar, prontos para sair. Lucas tentou desesperadamente recuperar o controle, mas era tarde demais. O negócio que ele esperava fechar havia evaporado diante de seus olhos, assim como o resto de sua vida. Clara, com lágrimas nos olhos, saiu da sala sem olhar para trás. Enquanto caminhava pelo corredor, a realidade da traição de Lucas finalmente a atingiu com toda a força. Ela sentiu como se seu coração estivesse sendo despedaçado, mas sabia que precisava seguir em frente. Lucas tinha feito sua escolha, e agora, Clara faria a dela. Ela não sabia o que o futuro lhe reservava, mas naquele momento, uma coisa era certa, ela não permitiria que Lucas ou qualquer outra pessoa a fizesse se sentir tão pequena novamente. O corredor do hotel parecia se estender interminavelmente à frente de Clara, enquanto ela caminhava com passos firmes em direção ao elevador. Cada passada era carregada com o peso da traição e da raiva, emoções que a consumiam desde o momento em que havia descoberto a verdade sobre Lucas e Isabela. Mas agora, depois de ter visto com seus próprios olhos, Clara sabia que não havia mais volta. O confronto, que ela tentará evitar por tanto tempo, era inevitável. Ela entrou no elevador, apertou o botão para o térreo e se viu sozinha no espelho refletido nas paredes. Sua própria imagem parecia a de uma estranha, os olhos vermelhos, a respiração acelerada, o rosto ainda marcado pelo vinho que Isabela havia jogado sobre ela. A indignação pulsava em suas veias, misturada com uma tristeza profunda, mas havia também uma chama de determinação que a impedia de desmoronar. Ela se recusava a ser a vítima dessa história. Quando as portas do elevador se abriram no saguão, Clara saiu com a cabeça erguida. O luxo do hotel, com suas luzes suaves e decoração elegante, contrastava violentamente com o caos que fervia dentro dela. Ela atravessou o saguão em direção à saída, mas antes que pudesse alcançar a porta, sentiu uma mão segurar seu braço.
virou-se rapidamente, pronta para se defender, e deu de cara com Lucas. Clara, por favor, me escuta, Lucas implorou, sua voz apressada e desesperada. O olhar dele, normalmente tão seguro, agora estava tingido de pânico. Clara puxou o braço de volta, afastando-se dele como se o toque de Lucas a queimasse. O choque da traição ainda era palpável, mas agora, vendo-o ali na sua frente, as palavras que ela guardava começaram a transbordar. Escutar o quê, Lucas? Ela respondeu, a voz cheia de amargura. Você vai tentar me explicar o inexplicável? Vai dizer que eu não vi o que acabei de ver? Lucas abriu a boca para responder, mas hesitou, sem saber como começar. Estava claro que ele não esperava encontrá-la ali, e a surpresa ainda o deixava desconcertado. Clara, por outro lado, estava mais focada do que nunca. Você destruiu tudo, Clara continuou, sua voz ficando mais firme. Todos esses anos, toda a confiança. Você jogou tudo fora por causa de... Ela parou por um momento, o olhar fixo em Lucas, tentando encontrar algum vestígio do homem que ela havia amado. Mas ele parecia tão diferente, tão distante. Por causa de uma traição barata, Lucas. Como você pôde fazer isso comigo? Como pôde fazer isso com os nossos filhos? Lucas tentou se aproximar, as mãos levantadas em um gesto de apaziguamento. Sua voz saiu quase em um sussurro, como se qualquer barulho pudesse piorar a situação. Clara, eu posso explicar. Explicar. Clara o interrompeu, a incredulidade tingindo cada palavra. O que você pode possivelmente me dizer que vá justificar isso? Eu te amei, Lucas. Eu confiei em você. Eu te apoiei em tudo. E você? Ela sentiu as lágrimas começarem a surgir, mas piscou rapidamente, recusando-se a chorar na frente dele. Você me traiu da forma mais cruel possível. O saguão do hotel estava quase vazio, mas os poucos funcionários presentes tentavam, discretamente, não olhar para o casal. Mesmo assim, Clara sentia os olhares sobre eles, como se a humilhação fosse um espetáculo para o mundo assistir. Lucas passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que Clara conhecia bem. Ele sempre fazia isso quando estava sem saída, quando não sabia o que fazer. Mas, dessa vez, Clara não sentia nenhum pingo de compaixão. Tudo o que ela queria era que ele sentisse pelo menos uma fração da dor que ela estava sentindo. Não foi assim que eu queria que você descobrisse, Lucas começou, a voz trêmula. Não foi assim que você queria que eu descobrisse? Clara repetiu, incrédula. Você realmente acha que isso faz alguma diferença agora? Que há alguma forma menos pior de se descobrir que o homem com quem você casou, com quem você construiu uma vida, te traiu? Lucas abaixou a cabeça, incapaz de encontrar uma resposta. O silêncio dele falava mais alto do que qualquer desculpa que pudesse inventar. Eu te vi com ela, Lucas. Vi a forma como você olhava para ela. Como você a tocava. Como você sorria para ela, Clara continuou, cada palavra saindo com mais dor do que a anterior. Esse sorriso, ela fechou os olhos por um momento, tentando afastar a imagem da mente. Esse sorriso deveria ser meu. Mas você o deu para outra pessoa. Lucas tentou mais uma vez se aproximar, mas Clara deu um passo para trás, mantendo a distância entre eles. Não, Lucas. Não tem mais nada que você possa dizer para mudar o que eu vi, para mudar o que você fez. Ela levantou a mão, interrompendo-o antes que ele pudesse tentar outra desculpa. Eu não sou estúpida. Sei que isso não começou agora. Há quanto tempo, Lucas? Quanto tempo você esteve me traindo? Lucas hesitou,
E naquele breve momento de silêncio, Clara sentiu que não precisava ouvir a resposta. A expressão dele já dizia tudo. Era óbvio que aquilo não era algo recente, não era um erro momentâneo, como ele poderia querer fazer parecer. Clara, me perdoa, Lucas finalmente murmurou, a voz dele mais fraca do que nunca. Eu cometi um erro. Eu não queria que fosse assim. Clara soltou uma risada amarga, uma risada que não tinha humor, apenas dor. Um erro? Ela repetiu. Um erro é esquecer um aniversário, Lucas. Um erro é se atrasar para um jantar. Isso, ela fez um gesto amplo, indicando tudo ao redor. Isso é uma traição. É uma escolha que você fez, e fez repetidamente. E não é algo que eu possa perdoar. A determinação nas palavras de Clara foi como um golpe final em Lucas. Ele parecia querer dizer mais, tentar salvar algo, qualquer coisa, mas as palavras simplesmente não vinham. E, pela primeira vez, Clara percebeu que a força que ele sempre teve sobre ela estava desaparecendo. O poder que ele tinha sobre seus sentimentos estava se dissipando, substituído por uma frieza que ela não sabia que possuía. Eu vou embora, Lucas, ela declarou, sua voz agora firme e sem hesitação. Eu vou sair dessa situação, porque eu me recuso a ser essa pessoa, a pessoa que aceita ser enganada, que aceita ser traída. Eu sou melhor do que isso. E você? Ela olhou nos olhos uma última vez, tentando entender como alguém que ela amava tanto podia ter se tornado um estranho tão cruel. Você fez sua escolha. Agora eu estou fazendo a minha. Clara virou-se para sair, deixando Lucas para trás, preso em seu arrependimento. Ao cruzar as portas do hotel, sentiu o ar frio da noite em seu rosto, como um choque que a trouxe de volta à realidade. O que acabará de acontecer era real, e a dor ainda pulsava em seu peito, mas, ao mesmo tempo, havia uma sensação de alívio. Ela tinha enfrentado Lucas, havia dito tudo o que estava em seu coração, e agora, finalmente, estava livre. Enquanto caminhava pelas ruas, sem rumo, Clara percebeu que ainda havia muito para processar, muito para superar. Mas sabia, com uma certeza inabalável, que havia tomado a decisão certa. Ela havia se recusado a ser vítima da traição de Lucas, havia se levantado e mostrado que, por mais que ele a tivesse magoado, não poderia quebrá-la. Naquela noite, Clara deu o primeiro passo para reconstruir sua vida. Clara se mudou para um novo apartamento com os filhos logo após decidir pelo divórcio. Era um lugar menor, mais modesto do que a casa que ela dividia com Lucas, mas, de certa forma, era um refúgio. As paredes brancas, sem memórias gravadas, ofereciam um tipo de paz que Clara não sabia que precisava. Era como se ela pudesse começar de novo, sem as sombras do passado. Miguel e Bruno estavam inicialmente relutantes com a mudança. Deixar para trás a casa onde cresceram, com seus quartos decorados e o quintal onde brincavam, foi difícil para eles. Clara fez o possível para suavizar a transição, envolvendo-os na escolha dos móveis novos e deixando-os pintar as paredes dos seus quartos com as cores que quisessem. Ela sabia que precisaria ser forte por eles, mesmo quando tudo o que queria era se trancar em seu quarto e chorar. Os primeiros dias na nova casa foram estranhos. A ausência de Lucas era sentida em cada canto. Não havia mais sua presença no sofá, com o laptop no colo, ou na cozinha, reclamando de alguma coisa. Clara, porém, estava decidida a seguir em frente, mesmo que isso significasse enfrentar o vazio deixado por ele. Ela se dedicou a organizar a casa, arrumando cada canto com cuidado, tentando dar ao lugar um toque de lar, mas sem os fantasmas do passado. Clara voltou a dar aulas particulares, algo que havia deixado de lado por um tempo. Ensinando seus alunos,
ela conseguia desviar a mente dos problemas e se concentrar em algo que lhe dava prazer. Ensinar sempre foi uma paixão, e ver o progresso de seus alunos a ajudava a encontrar algum sentido no caos que sua vida havia se tornado. Mas, quando as aulas terminavam e os alunos iam embora, a casa ficava em silêncio, e a solidão voltava a se acomodar ao seu lado. Foi em uma tarde chuvosa, enquanto olhava pela janela, que Clara percebeu o quanto precisava de algo, ou alguém, para preencher o vazio que Lucas havia deixado. Não estava pronta para pensar em um novo relacionamento, mas precisava de alguma forma de companhia. Naquela noite, enquanto ajudava Bruno com a lição de casa, ele mencionou, casualmente, o quanto sentia falta de ter um cachorro. Clara lembrou que Lucas sempre foi contra a ideia, mas agora, ela podia fazer o que quisesse. E, naquele momento, a decisão foi tomada. No dia seguinte, Clara levou os filhos a um abrigo de animais. O lugar era simples, mas acolhedor, cheio de latidos e miados que pareciam ecoar de todos os lados. Miguel e Bruno ficaram animados, correndo de um lado para o outro, tentando decidir qual cachorro levariam para casa. Clara, por sua vez, se viu atraída por um filhote específico, uma pequena cadela de olhos tristes e pelagem marrom, que parecia tão perdida quanto ela. Bruno foi o primeiro a notá-la. Ele se ajoelhou em frente ao canil e, ao estender a mão, a cadela se aproximou, hesitante, mas logo aceitando o carinho. Clara observou a cena, e uma leve sensação de calor começou a se espalhar pelo seu peito. A conexão foi imediata, e antes que pudesse pensar duas vezes, ela já estava preenchendo os papéis para levar a cadelinha para casa. Eles a chamaram de Lua, por causa da mancha branca em forma de meia-lua no peito. Lua se adaptou rapidamente a um novo lar, trazendo consigo uma energia que faltava na casa desde a mudança. Ela seguia Clara por todos os lados, dormia aos pés da sua cama, e seu olhar sempre atento parecia entender as dores que Clara carregava. Lua se tornou uma fonte de conforto e alegria para toda a família, especialmente para Clara, que finalmente tinha alguém ao seu lado durante as noites solitárias. Mas, mesmo com Lua por perto, Clara ainda tinha que enfrentar os desafios de sua nova vida. Os dias eram preenchidos com as responsabilidades de mãe e professora, mas as noites eram mais difíceis. Era nesses momentos, quando a casa estava em silêncio, que a solidão se fazia mais presente. Clara se deitava na cama, ouvindo a respiração suave de Lua ao seu lado, e deixava os pensamentos correrem soltos. Ela se pegava pensando em como tudo havia mudado tão rapidamente. O casamento, que uma vez fora sua maior fonte de felicidade, agora era apenas uma lembrança dolorosa. As promessas que Lucas havia feito, as palavras de amor, tudo parecia tão distante, como se pertencesse a outra vida. Clara sentia falta do companheiro que ele fora, do pai que ele deveria ser, mas sabia que não podia continuar vivendo no passado. A presença constante de Rosa, a mãe de Lucas, era outra questão que Clara teve que enfrentar. Rosa nunca escondeu sua desaprovação em relação ao divórcio, e frequentemente fazia visitas não anunciadas ao apartamento, tentando convencer Clara a reconsiderar sua decisão. Clara, no entanto, estava irredutível. Ela havia tomado sua decisão, e por mais difícil que fosse, sabia que era o melhor para ela e para os filhos. Em uma dessas visitas, Rosa veio com mais um de seus discursos sobre o papel da esposa e a importância da família. Clara ouviu em silêncio, tentando manter a paciência, mas cada palavra parecia uma punhalada em suas decisões. Quando Rosa finalmente terminou, Clara olhou nos olhos e, com a voz firme, disse: Rosa, eu entendo que você queira o melhor para Lucas, mas o que aconteceu entre nós é irreversível. Eu preciso seguir em frente, e ele também. Não vou voltar atrás. Eu espero que você possa entender isso algum dia.
Rosa ficou em silêncio por um momento, surpresa pela firmeza na voz de Clara. Ela tentou argumentar, mas percebeu que nada que dissesse mudaria a determinação da ex-nora. Sem outra opção, ela deixou o apartamento, ainda que com um olhar de desaprovação. Apesar dessas dificuldades, Clara começou a perceber que, aos poucos, estava se tornando mais forte. As tarefas diárias, que no início pareciam esmagadoras, começaram a se tornar parte de uma nova rotina. Ela descobriu que tinha mais força do que imaginava, mais coragem do que acreditava ter. Cada dia era uma nova chance de reconstruir sua vida, de encontrar uma nova versão de si mesma. Miguel e Bruno também começaram a se adaptar à nova vida. Aos poucos, foram se acostumando com a ausência do pai, embora Clara soubesse que a ferida ainda estava lá. Ela fez questão de estar sempre presente, de dar a eles o amor e a segurança que precisavam. Com o tempo, percebeu que os meninos estavam mais tranquilos, mais felizes, e isso lhe dava um sentimento de realização que há muito tempo não experimentava. Os dias de Clara começaram a encontrar um novo ritmo, e mesmo que a dor da separação ainda pesasse em seus ombros, ela estava se ajustando. Entre o trabalho e a rotina com os filhos, ela começou a sentir que, apesar de tudo, estava fazendo progressos. Miguel e Bruno também estavam se adaptando, especialmente com a presença de Lua, que se tornará um membro importante da nova família. Mas o que Clara não esperava era que o apoio que mais precisava viria de alguém que ela mal conhecia. Gustavo Moreira era um pai discreto, que raramente aparecia nas reuniões de pais na escola dos filhos. Clara o conhecia apenas de vista, como o pai de Felipe, um de seus alunos. Felipe era um menino inteligente, mas que, recentemente, vinha enfrentando dificuldades na escola. Clara sabia que ele tinha potencial, mas algo o estava impedindo de atingir seu melhor desempenho. Quando Gustavo apareceu inesperadamente em sua porta uma noite, Clara ficou surpresa, mas abriu a porta com um sorriso de boas-vindas. Boa noite, Clara. Desculpe aparecer assim, sem avisar, Gustavo começou, segurando o boné nas mãos com um gesto nervoso. Mas eu precisava falar com você sobre o Felipe. Clara notou a preocupação nos olhos dele e o convidou para entrar. Gustavo aceitou com um aceno de cabeça, entrando na pequena sala de estar. Clara ofereceu um chá, e eles se sentaram, com Gustavo parecendo incerto por onde começar. Ela o observou, percebendo que, apesar da aparência tranquila, ele estava lidando com algo pesado. Estou preocupado com o Felipe, Gustavo finalmente disse, olhando para a xícara de chá como se estivesse buscando coragem ali. Ele não está indo bem na escola, e eu sei que parte disso é culpa nossa, minha e da Beatriz. Clara ouviu atentamente, sem interromper, percebendo que Gustavo estava prestes a compartilhar algo importante. A menção a Beatriz, a mãe de Felipe, fez Clara lembrar dos rumores que já ouvirá, sobre como ela era exigente e rígida, mas nunca pensou muito sobre isso até agora. Clara, eu sei que Beatriz, Gustavo parou, suspirando profundamente antes de continuar. Ela pressionou muito o Felipe para entrar naquela universidade, mas as coisas não correram como ela queria, e, bem, a situação em casa ficou insuportável. Ela sempre culpou todo mundo, menos a si mesma. Clara notou o amargor nas palavras de Gustavo e começou a entender que havia mais nessa história do que imaginava. Gustavo, Felipe é um bom menino. Ele tem muito potencial, mas precisa de apoio, Clara disse suavemente, tentando confortá-lo. E, às vezes, o ambiente em casa pode influenciar muito o desempenho na escola. Gustavo assentiu, olhando para Clara com uma expressão de cansaço misturada com alívio. Parecia que, finalmente, ele encontrara alguém com quem poderia falar abertamente. Beatriz nunca aceitou que talvez o problema não estivesse no Felipe ou na escola,
mas, nela. Ela exigia perfeição, e quando as coisas começaram a dar errado, em vez de ajudá-lo, ela praticamente sabotou o próprio filho. Eu não soube o que fazer. Tentei proteger Felipe, mas acabei me distanciando, e agora ele está perdido. Clara sentiu um aperto no coração ao ouvir isso. Ela sabia o quanto as expectativas e as pressões familiares podiam afetar uma criança. E também sabia o quanto era difícil, como pai, lidar com essas situações. Gustavo estava desabafando, e Clara sentiu que, naquele momento, ele não precisava de julgamento, mas de apoio. Gustavo, eu sei que você está tentando fazer o melhor por Felipe, ela disse, tocando levemente o braço dele em um gesto de apoio. Eu posso ajudar. Se você permitir, posso trabalhar com ele fora do horário das aulas, dar um apoio extra para que ele consiga superar essa fase difícil. Gustavo olhou para Clara com gratidão nos olhos, como se ela tivesse oferecido exatamente o que ele precisava ouvir. Mas havia algo mais que ele precisava dizer, algo que estava hesitando em compartilhar. Clara, eu preciso ser honesto com você. Beatriz sempre culpou você pelos problemas do Felipe. Ela dizia que você não estava fazendo o seu trabalho direito, que você estava prejudicando ele de propósito. Mas eu sabia que isso não era verdade, ele acrescentou rapidamente, ao ver a surpresa no rosto de Clara. Eu sei que o que ela disse foi injusto, mas eu estava tão consumido pelos problemas em casa que não consegui te defender como deveria. E eu sinto muito por isso. As palavras de Gustavo pegaram Clara de surpresa. Ela nunca soube que Beatriz a culpava pelos problemas de Felipe, e ouvir isso agora, diretamente de Gustavo, foi um golpe inesperado. Mas, ao mesmo tempo, ela percebeu que Gustavo estava tentando se redimir, tentando fazer a coisa certa depois de tudo que havia acontecido. Clara respirou fundo, processando o que havia acabado de ouvir. As acusações de Beatriz eram dolorosas, mas o arrependimento de Gustavo era sincero. Ela decidiu que não valia a pena guardar ressentimento. Havia um menino que precisava de ajuda, e era nisso que ela precisava focar. Eu agradeço por sua honestidade, Gustavo, Clara respondeu finalmente, sua voz suave, mas firme. O mais importante agora é Felipe. Vamos trabalhar juntos para ajudá-lo. E quanto ao passado, vamos deixar isso para trás. Gustavo parecia aliviado por ouvir isso. Ele assentiu, com um pequeno sorriso, o primeiro que Clara viu desde que ele chegará. Eu não sei como te agradecer, Clara, ele disse, sua voz carregada de emoção. Não sei o que teria feito sem você. Clara sorriu de volta, um sorriso caloroso que mostrava que ela realmente queria ajudar, sem esperar nada em troca. Você não precisa agradecer, Gustavo. Estamos todos tentando fazer o nosso melhor. E, para Felipe, faremos o que for necessário. Com essa nova aliança formada, Clara começou a trabalhar com Felipe fora das horas de aula. Ela percebeu que o menino estava mais sensível do que nunca, claramente afetado pela tensão em casa, mas aos poucos, ele começou a se abrir, a confiar nela. Clara o incentivava, dava-lhe tarefas que o desafiavam, mas também que o faziam acreditar em suas capacidades. A cada pequena vitória, Felipe recuperava um pouco mais de sua confiança, e Clara sentia que estava realmente fazendo a diferença. À medida que Clara e Gustavo passavam mais tempo juntos por causa de Felipe, algo inesperado começou a se desenvolver. Gustavo começou a admirar Clara não apenas como professora, mas como pessoa. Ele via a força dela, sua determinação, e a forma como, mesmo após tudo o que havia passado, ela ainda estava disposta a ajudar os outros. Clara, por sua vez, começou a ver em Gustavo alguém com quem podia contar, alguém que a entendia e que estava disposto a estar ao seu lado sem julgá-la.
Mas Clara não estava pronta para abrir seu coração novamente. A ferida deixada por Lucas ainda era recente, e ela sabia que precisava de tempo para se curar. Gustavo parecia entender isso, e nunca forçou nada, respeitando o espaço de Clara e mantendo a relação entre eles no nível de amizade e respeito mútuo. Com o tempo, Clara percebeu que o apoio de Gustavo não era apenas para Felipe, mas também para ela. Ele a ajudava nos momentos mais difíceis, a escutava quando ela precisava desabafar, e estava presente quando ela mais precisava. Sem perceber, Clara começou a depender desse apoio, a ver em Gustavo alguém que realmente se importava com ela, de uma forma que ela não experimentava há muito tempo. A rotina de Clara se estabilizou. As manhãs começavam cedo, com o café da manhã preparado enquanto Miguel e Bruno se aprontavam para a escola. Clara se esforçava para manter o ambiente leve e alegre, mesmo que às vezes ainda se sentisse exausta. O riso dos meninos, os planos para o fim de semana, e as pequenas conversas sobre o dia a dia na escola eram bálsamos que ajudavam a acalmar a mente de Clara. Lua, sempre presente, se tornará a guardiã dessa nova paz. Seu entusiasmo constante e sua lealdade inabalável eram uma fonte de conforto que Clara valorizava mais do que jamais poderia expressar em palavras. No trabalho, Clara decidiu investir mais em sua carreira como professora. Ajudar Felipe havia reacendido nela a paixão pelo ensino, e isso se refletiu em seu desempenho profissional. Ela começou a desenvolver novos métodos de ensino, adaptando suas aulas para atender melhor às necessidades dos alunos. Sua dedicação não passou despercebida, e logo ela se tornou uma das tutoras mais procuradas da cidade. Esse reconhecimento profissional foi um incentivo poderoso, mostrando a Clara que ela era capaz de construir algo sólido por conta própria. Além do trabalho, Clara começou a explorar novos interesses. Inscreveu-se em um curso de culinária, algo que sempre quis fazer, mas que nunca encontrava tempo durante seu casamento. Cozinhar se tornou uma terapia para ela, um momento de desconexão dos problemas do cotidiano, onde podia se perder nas receitas e criar algo novo, algo só seu. A cozinha, que antes era apenas um espaço funcional, tornou-se um lugar de experimentação e descoberta. Miguel e Bruno adoravam ser seus ajudantes, e a casa logo se enchia com o cheiro de pães assando, bolos sendo preparados, e risadas, muitas risadas. A vida social de Clara também começou a florescer de maneiras inesperadas. Ela reconectou-se com antigas amigas, mulheres que conhecia desde a escola, mas com quem havia perdido contato ao longo dos anos de casamento. Essas amizades ressurgiram com uma intensidade renovada, e Clara descobriu o prazer de ter uma rede de apoio formada por pessoas que realmente se importavam com ela. Juntas, elas saíam para jantares, passeios no parque, e até mesmo pequenas viagens de fim de semana. Esses momentos de descontração ajudaram Clara a se lembrar de quem ela era antes de se casar, de que ainda havia uma mulher independente e cheia de vida dentro dela. As conversas com Gustavo continuaram, mas agora, algo mais sutil estava se desenvolvendo entre eles. Não era apenas uma amizade ou um apoio mútuo, era algo que ambos começaram a sentir, mas que nenhum dos dois estava pronto para admitir. Gustavo continuava a ser um pai dedicado, ajudando Felipe a superar suas dificuldades e apoiando Clara sempre que podia. Eles compartilhavam confidências, iam juntos, e pouco a pouco, uma intimidade natural começou a crescer. Mas Clara ainda estava cautelosa, sem querer se apressar em nada, querendo dar a si mesma o tempo para realmente se curar antes de considerar qualquer novo relacionamento. Os filhos de Clara notaram a mudança em sua mãe. Ela parecia mais feliz, mais presente. Miguel, sempre observador, comentou com ela uma noite enquanto assistiam a um filme juntos. "Mamãe, você parece diferente. Parece mais feliz."
Clara olhou para o filho, surpresa pela observação. Sorriu e bagunçou o cabelo dele, sentindo uma onda de amor e gratidão. Acho que estou, sim, meu amor, respondeu, percebendo que estava dizendo a verdade. Mas a reconstrução de Clara não foi isenta de desafios. Havia dias em que ela se sentia esmagada pelo peso da responsabilidade de criar os filhos sozinha. Momentos em que a solidão voltava a bater à porta, trazendo consigo dúvidas e medos. Às vezes, ao colocar as crianças para dormir, ela se deitava na cama e se perguntava se um dia voltaria a confiar em alguém como confiou em Lucas. Se algum dia permitiria que outra pessoa se aproximasse o suficiente para vê-la vulnerável de novo. Foi durante um desses momentos de introspecção que Clara percebeu algo fundamental. Sua reconstrução não precisava ser rápida, nem perfeita. Ela podia se dar o tempo necessário para se curar, para aprender com os erros do passado e construir um futuro diferente. Um futuro que não precisasse ser definido por um relacionamento, mas sim por sua própria felicidade e bem-estar. Decidida a seguir em frente em seu próprio ritmo, Clara começou a estabelecer novas metas para si mesma. Planejou uma viagem com os filhos para um lugar que sempre quis visitar, uma pequena cidade litorânea onde poderiam relaxar e criar novas memórias juntos. Era um gesto simbólico, mas para Clara, era também um marco importante em sua jornada de reconstrução, uma forma de dizer a si mesma e aos meninos que eles estavam começando uma nova fase, juntos, mas também independentes do passado. Quando a viagem finalmente aconteceu, Clara sentiu algo diferente. Andando pela praia com Miguel e Bruno, vendo-os correr e brincar com Lua na areia, ela percebeu que estava, pela primeira vez em muito tempo, em paz. As mágoas ainda estavam lá, mas não a dominavam mais. O vento salgado do mar parecia levar embora os últimos resquícios de dor, e Clara se permitiu sorrir, um sorriso que vinha do fundo do coração. Sentada na varanda da pousada, observando o pôr do sol com uma xícara de chá nas mãos, Clara soube que estava no caminho certo. De volta à sua rotina, Clara estava sentada na mesa de jantar, absorta em pensamentos enquanto observava Miguel e Bruno discutindo animadamente sobre o novo videogame que queriam comprar. As vozes deles ecoavam pela sala, cheias de vida, e Clara sentiu um calor familiar no peito. A casa estava diferente, mais viva, mais cheia de energia, mas também mais tranquila. Era um lugar onde ela finalmente encontrara paz, onde as feridas do passado estavam cicatrizando de maneira sólida e onde um novo ciclo de sua vida estava se desenrolando. O divórcio havia sido finalizado há alguns meses, e embora o processo tivesse sido doloroso, Clara sabia que havia sido o passo certo. Lucas, que antes era uma presença constante em sua vida, agora era apenas uma lembrança distante, alguém que ela já não reconhecia mais. Eles mantinham contato apenas pelo necessário, principalmente em relação aos filhos, mas as conversas eram curtas e diretas, sem espaço para ressentimentos ou revisitações do passado. Clara sentia que, finalmente, o ciclo com Lucas havia chegado ao fim. E isso a libertou. Certa manhã, enquanto Clara tomava seu café na varanda, o telefone tocou. Era Gustavo. Desde que começaram a trabalhar juntos para ajudar Felipe, ele se tornará um amigo próximo, um companheiro em quem Clara sabia que podia confiar. As conversas entre eles, inicialmente centradas em Felipe, aos poucos se tornaram mais pessoais. Gustavo era atencioso, compreensivo e, acima de tudo, respeitava o espaço que Clara precisava. Eles se encontravam para almoços ocasionais, caminhadas no parque, e mesmo que Clara não estivesse pronta para admitir, havia algo mais entre eles, uma conexão que estava crescendo de forma natural e genuína. Clara, pensei em levar Felipe e os meninos para um passeio no fim de semana. Um piquenique no parque. O que acha? Gustavo perguntou,
a voz dele calorosa do outro lado da linha. Clara sorriu, imaginando a cena. Os meninos correndo pelo parque, Lua ao lado deles, Gustavo preparando sanduíches enquanto ela relaxava ao sol. Era uma imagem simples, mas cheia de significado. Nos últimos meses, esses momentos tranquilos haviam se tornado preciosos para ela. Acho uma ótima ideia, Gustavo. Os meninos vão adorar. Vamos fazer isso, sim, Clara respondeu, sentindo uma alegria genuína em sua voz. O fim de semana chegou, e o piquenique foi tudo o que Clara imaginara e mais. Ver Gustavo interagindo com Miguel e Bruno, tão naturalmente, fez algo aquecer dentro dela. Ele não estava apenas presente, ele se importava, de verdade. E isso fazia toda a diferença. Enquanto Felipe e os meninos jogavam bola com Lua, Gustavo se aproximou de Clara, sentando-se ao seu lado na toalha estendida no gramado. Clara, você tem sido uma luz na vida de Felipe. Ele está mais feliz, mais confiante. E eu, Gustavo hesitou, buscando as palavras certas. Eu não sei o que teria feito sem você ao meu lado nesses últimos meses. Clara sentiu uma onda de emoção ao ouvir aquelas palavras. Sabia que Gustavo estava falando com o coração, que cada palavra era sincera. Olhou para ele, e, pela primeira vez, permitiu-se ver o que estava bem na sua frente. Gustavo não era apenas um amigo. Ele era alguém que, sem que ela percebesse, havia se tornado essencial em sua vida. Gustavo, eu também não sei o que teria feito sem você, Clara respondeu, sua voz suave, mas firme. Você me ajudou a encontrar um novo caminho, a acreditar que eu posso ser feliz de novo. O silêncio entre eles foi confortável, cheio de significados não ditos. Era um silêncio que não precisava ser preenchido com palavras, porque ambos sabiam o que estava acontecendo. Era o início de algo novo, algo que Clara não planejou, mas que estava pronta para aceitar. Mais tarde, quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, Gustavo se virou para Clara com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Um misto de esperança e vulnerabilidade. Clara, eu sei que você passou por muita coisa, e que precisa de tempo. Mas eu queria que você soubesse que eu estou aqui, por você, não importa o que aconteça. E, se um dia você estiver pronta para dar um novo passo, eu estarei aqui, esperando. As palavras de Gustavo pairaram no ar, e Clara sentiu uma paz tomar conta de seu coração. Era como se tudo o que ela havia passado a tivesse preparado para este momento, para esta escolha. Clara não respondeu de imediato. Apenas segurou a mão de Gustavo, entrelaçando seus dedos aos dele, em um gesto simples, mas que dizia tudo o que ela ainda não conseguia expressar em palavras. A mão dele era firme, quente, e naquele toque, Clara encontrou a segurança que tanto procurava. Nos dias que se seguiram, Clara continuou a refletir sobre o que Gustavo havia dito. Ele estava certo. Ela precisou de tempo para se curar, para se encontrar novamente, para reconstruir sua vida. E agora, com a ajuda dele, estava pronta para deixar o passado para trás e abraçar o que o futuro tinha a oferecer. Era um novo ciclo, uma nova fase de sua vida, e Clara estava determinada a vivê-la com o coração aberto. O convite para jantar veio algumas semanas depois. Gustavo a levou a um restaurante aconchegante, com mesas iluminadas por velas e uma música suave tocando ao fundo. O clima era romântico, mas também natural, sem pressa, sem pressão. Gustavo queria mostrar a Clara que ela merecia ser tratada com todo o cuidado do mundo, e foi exatamente isso que ele fez. Durante o jantar, as conversas fluíram com facilidade. Eles falaram sobre os meninos, sobre o futuro, e também sobre os medos e as esperanças que ambos tinham. Gustavo não a pressionou,
mas Clara percebeu que estava pronta para algo mais. Pronta para abrir seu coração novamente, sabendo que desta vez, ela escolheria com sabedoria, com cautela, mas também com esperança. Naquela noite, quando Gustavo a levou de volta para casa, Clara o convidou para entrar. Eles se sentaram na sala, lado a lado, em silêncio por um tempo. Então, em um gesto que foi tão natural quanto respirar, Clara se inclinou para ele, encostando a cabeça em seu ombro. Gustavo a envolveu com o braço, segurando-a perto. Não era um gesto de posse ou urgência, mas de proteção e carinho. E ali, naquele abraço silencioso, Clara soube que estava pronta para começar de novo. O ciclo de dor e luto havia se encerrado, e um novo capítulo estava prestes a começar. Ela havia encontrado alguém que não só a apoiava, mas também a respeitava e a amava pelo que ela era, uma mulher forte, que havia passado pelo inferno e voltado, mais forte do que nunca. Quando a noite finalmente terminou, Clara ficou na porta, observando Gustavo se afastar. Ela sabia que estava fazendo a escolha certa, e que, a partir daquele momento, as coisas só poderiam melhorar. Era o final de um ciclo, sim, mas também o início de um novo, cheio de possibilidades, cheio de promessas, e acima de tudo, cheio de amor e respeito. Clara fechou a porta, sorrindo para si mesma. Sabia que havia muito a ser vivido, muito a ser experimentado, e desta vez, ela estava pronta para aceitar tudo o que a vida tinha a oferecer. Ela tinha se reconstruído, havia encontrado sua força e estava pronta para seguir em frente. E isso, pensou Clara, era o começo de algo verdadeiramente belo.